campo elétrico ele é definido pelo menos o gradiente do potencial, que é descrito por essa fórmula aqui, que são as derivadas parciais em relação a x, y e z. Esse é um exemplo de um capacitor com placas paralelas, onde o campo elétrico flui da placa positiva para a placa negativa. No condutor cilíndrico, ocorre que há cargas na superfície, assim fazendo com que elas passem o campo elétrico passe próximo à sua superfície, mas não o cruze. Pode verificar que a linha de campo desvia no caso do condutor cilíndrico, porque como aqui é constante, verificamos pelo gradiente de V que a derivada de constante dá zero. Por isso que o campo elétrico não passa pela superfície do cilindro. Aconteceu, não sei. 0, 0. Os papos vai pra pular. Foi só 2. 4 pontos. Um lá de cargas iguais e sinais opostos. Porque não é coisa de. Qual ponto? Peraí, deu 4 por 40 agora. 40 por 0, 0. Nossa configuração na primeira parte do experimento foram duas placas paralelas, uma diferença de potencial de 9 volts. Aqui está a representação do potencial entre essas placas. Aqui foram os valores obtidos. Aqui podemos observar que é um campo equipotencial com pequenas variações por causa de erros experimentais. E aqui a representação da segunda parte do experimento. A gente usou um cilindro condutor entre essas duas placas. E essa configuração ficou aqui o eletrodo positivo no menos 6 e aqui no 6 o eletrodo negativo. Após observar esses pontos, nós plotamos o gráfico do potencial ao longo do eixo X. Aqui para as placas paralelas e aqui com o cilindro condutor entre as placas. Para o cálculo do campo, nós observamos os pontos 3 e 0, 0, 0 e menos 3 e 0. Para achar o campo, nós pegamos o módulo da variação do potencial sobre a variação do espaço. E nós conseguimos achar esses valores aqui, para as placas paralelas. Na segunda parte, com o cilindro condutor, foi esses os valores observados. Nós também fizemos a média do potencial. Aqui na segunda parte, que foi o cilindro, que a gente fez uma média aritmética entre valores em pontos obtidos. E nas placas paralelas, também fizemos a média para encontrar a média do campo elétrico. Ao aplicar a diferença de potencial, as cargas livres vão para a superfície do cilindro, aqui representado em vermelho. Questão 6. Qual a relação entre as placas infinitas e as placas usadas no experimento? Bom, as placas usadas no experimento têm um comprimento L. Aqui a placa positiva, aqui a placa negativa. O campo fluirá da positiva para a negativa, como já foi explicado. Porém, aqui haverão efeitos de borda. O que não acontecerá nas placas infinitas. O comportamento do campo elétrico será sempre uniforme. Será sempre uniforme da placa positiva para a negativa. Então, respondendo à pergunta, não, eles não serão equivalentes.